No vídeo de hoje você vai entender como realizar a confecção de uma moldeira individual. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruna, eu sou estudante de odontologia, eu trago resumos para ajudar você a estudar do lado daí. Mas chega de enrolação e vamos lá entender como que essas moldeiras individuais são confeccionadas. Bom, gente, nesse vídeo então eu vou falar para vocês sobre as moldeiras. Vou trazer rapidamente alguns tipos de moldeiras, só que nosso foco principal é na confecção da moldeira individual. Antes de mais nada, eu queria trazer alguns conceitos importantes. Por exemplo, moldagem. O que é moldagem? Moldagem é quando de fato você vai levar o material moldador na cavidade oral do paciente. É o ato de moldar. Após a moldagem, nós obtemos o molde, que é de fato o negativo da cavidade oral do paciente. Após vazar esse molde, nós obtemos o modelo. A gente preenche esse molde com algum material e a gente obtém de fato a representação da cavidade oral do paciente. Para realizar a moldagem, obtendo o molde e o modelo, nós precisamos das moldeiras, que é o recipiente que vai ter o material moldador que a gente leva na cavidade oral do paciente. As moldeiras podem ser do tipo estoque, que são aquelas que já vem pronta da dental com tamanho padrão. Ela pode ser de alumínio, ela pode ser lisa ou perfurada, ela pode ser de plástico, pode ser do tipo verniz. Existem vários tipos de moldeiras do tipo estoque. A parte ruim dessas moldeiras do tipo estoque é que ela já vem num tamanho padrão e às vezes ela não se adapta tão bem à cavidade oral do paciente. A gente até pode realizar algumas individualizações nessas moldeiras, acrescentando ceras em algumas regiões específicas, como por exemplo para adaptar no sulco vestibular do paciente, também aqui na região do palato. Porém, essas moldeiras do tipo estoque, elas realmente têm essa dificuldade de se adaptar tão bem à cavidade oral do paciente. Então, quando a gente fala de prótese total, por exemplo, quando a gente precisa de uma cópia fiel da cavidade oral do nosso paciente, lança-se mão, geralmente, das moldeiras individuais, porque essas moldeiras individuais são confeccionadas sob medida para o paciente, então elas se adaptam bem melhor à cavidade oral daquele determinado paciente, copiando de forma mais fiel as estruturas. Então, essa moldeira individual, ela é confeccionada pelo cirurgião dentista, e é isso que a gente vai entender agora, como é realizada a confecção dessa moldeira individual. A moldeira individual, ela é feita de resina acrílica e, como eu disse, ela é feita sob medida para cada paciente, se adaptando bem melhor à cavidade oral daquele determinado paciente. Além disso, ela é confeccionada sob um modelo de estudo. Então, primeiramente, a gente vai realizar uma moldagem no paciente, a gente vai obter, então, o modelo de estudo e após a obtenção do modelo de estudo, a gente vai confeccionar a moldeira individual tomando como parâmetro o nosso modelo de estudo, que a gente vai entender melhor mais pra frente como que é isso. Primeiro a gente vai ver então quais instrumentos e materiais a gente vai utilizar para realizar a confecção dessa moldeira individual. Vamos utilizar a resina acrílica, que é o material que constitui a nossa moldeira individual. Vamos utilizar o pote Paladum. Esse pote ele é importante porque a gente vai colocar a resina acrílica aqui dentro dele, fechar o pote e esperar que as reações da resina acrílica aconteçam lá dentro desse pote. Vamos precisar também de pincel, 2 placas de vidro, espátula, lecron, pote Dappen e também a cera número 7. A primeira ação que nós temos que fazer é eliminar as áreas retentivas do nosso modelo. As áreas retentivas do modelo dificultam a retirada da moldeira depois, então precisamos realizar alívios na região de retenção do modelo com a cera 7 para tornar esse modelo mais expulsivo e facilitar então a retirada da moldeira. Então, em regiões que têm áreas retentivas, vamos depositar a cera rosa número 7, tornando essa área um pouco mais expulsiva e facilitando depois a retirada da nossa moldeira. O outro passo é isolar o nosso modelo. Para a confecção da moldeira individual, a gente precisa aplicar a resina acrílica sobre o modelo de estudo, adaptando essa resina aqui sobre o modelo. Porém, se a gente aplica diretamente a resina sobre o modelo de estudo, essa resina pode penetrar nos poros do modelo e dificultar a sua remoção depois. Por isso, precisamos passar um produto sobre o modelo para fazer esse isolamento.
Então, aplicamos com o pincel um produto à base de alginato. Geralmente se utiliza um produto chamado Cel-Lac. Ao aplicar então esse produto à base de alginato sobre o modelo, a gente tem a formação de uma fina película que acaba isolando o modelo e facilitando depois a retirada da moldeira. Uma outra etapa que também temos que fazer no nosso modelo é demarcar os limites do sulco. Então, com um grafite mesmo, a gente pode marcar o fundo do sulco do nosso modelo. Nessa imagem a gente consegue ver os risquinhos pretos que estão aqui. Isso é muito importante porque vai orientar os limites da nossa moldeira. Até então, vimos o preparo do modelo. Aliviamos as retenções que existiam, passamos o Cel-Lac para isolar esse modelo e facilitar a remoção da moldeira depois e demarcamos o fundo de sulco do modelo. Agora eu vou falar para vocês sobre o preparo da placa de vidro. A placa de vidro, ela vai ser responsável por auxiliar na manipulação da resina acrílica. Então, como a resina acrílica vai entrar em contato com a placa de vidro, é preciso também isolar essa placa de vidro para que a resina não grude na placa. A gente pode fazer esse isolamento da placa com vaselina, por exemplo. Além disso, na extremidade da placa de vidro, colocamos uma tira de cera número 7 de 2 milímetros em cada uma das extremidades. Essa tira tem que ter essa espessura de 2 milímetros para resultar na espessura adequada da nossa resina acrílica que a gente vai manipular aqui. O outro passo é preparar a resina. Vamos então preparar essa resina acrílica de acordo com as orientações do fabricante e colocá-la dentro do pote Paladum, como eu havia explicado para vocês. E dentro do pote Paladum, essa resina vai passar por várias etapas, mas a etapa mais importante que interessa para a gente é a fase plástica, porque é nessa fase que a gente consegue moldar essa resina acrílica, conseguindo adaptá-la bem sobre o nosso modelo. Com tudo pronto, vamos manipular a nossa resina acrílica. A gente já preparou as placas de vidro, já colocamos as ceras nas extremidades da placa de vidro e na fase plástica, pegamos a resina acrílica do pote Paladum e formamos uma bolinha dessa resina. Colocamos então a resina entre as duas placas de vidro e apertamos essas duas placas, obtendo assim uma massa de resina acrílica mais achatada. Mas lembrando que essa massa de resina acrílica vai ficar com uma espessura de 2 milímetros, porque era a espessura das tiras de cera que a gente colocou lá na placa de vidro. Uma vez que a resina acrílica está nessa conformação mais achatada, conseguimos então adaptar ela sobre o nosso modelo. À medida que a gente for adaptando então essa resina acrílica sobre o modelo, acaba sobrando alguns excessos aqui na região lateral. Então a gente vai cortar essas sobras e com as sobras que a gente obter aqui, a gente vai confeccionar o cabo da nossa moldeira. Você lembra também das marcações que a gente tinha feito no nosso modelo de estudo? Então, essas marcações, quando a gente tirar a nossa moldeira individual lá do nosso modelo de estudo, ela vai marcar realmente a nossa moldeira, nos dizendo até onde que deve ser o limite da nossa moldeira, nos dando um parâmetro dos limites suculares da nossa moldeira individual. Com essas marcações feitas, a gente consegue então realizar os ajustes. E um dos ajustes mais importantes que a gente tem que levar em consideração é o ajuste posterior, que fica na divisão do palato duro com o palato mole. E por fim, realizamos então o acabamento da nossa moldeira, tornando as suas extremidades arredondadas para que não machuque o paciente. Apesar desse vídeo ter sido teórico e ainda não ter a prática da confecção da moldeira individual, eu espero muito que você tenha entendido. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me fala aqui nos comentários e já me diz qual outro tema você quer que eu traga aqui pro canal. Assim eu consigo te ajudar bem mais e saber do que você está precisando do lado daí. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever para não perder os resumos que eu sempre estou trazendo para vocês. No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.